Primeiramente, na minha opinião, inventaram esse tal de Padre Kelmon para deixar outros candidatos, como Ciro Gomes, com menos tempo para falar, e, principalmente, para levar o debate para pautas morais, que estão bem longe do que a população precisa neste momento. O sistema não quer que o povo discuta economia, e muito menos saiba para onde está indo a montanha de dinheiro, que a população paga, que vai para o sistema financeiro, através dos juros altos. Feito esse primeiro comentário, vamos ver quem teve mais menções positivas e negativas, durante o debate. Segundo o Instituto Quest, a Soraya teve mais menções positivas no primeiro bloco, e Ciro Gomes ficou em segundo lugar nesse quesito. Já no segundo bloco, Bolsonaro teve mais menções positivas, e Ciro Gomes ficou em terceiro lugar, nesse quesito. No terceiro bloco, Bolsonaro continuou em primeiro lugar em menções positivas, mas Ciro Gomes subiu para segundo lugar, já colado no percentual de menções positivas. E, finalmente, no quarto e último bloco, Ciro Gomes ficou em primeiro lugar nas menções positivas, seguido do Bolsonaro. A CNN mostrou que, após o debate, o sentimento dos eleitores colocou Ciro Gomes em primeiro lugar como mais positivo, e o único com mais menções positivas do que negativas. Dito isso, vamos ver alguns dos melhores momentos de Ciro Gomes, no debate de ontem da Globo. Sabia que o governo Bolsonaro criou uma estatal? Criaram uma estatal para administrar a massa falida da Infraero. Por quê? Porque a privatização brasileira entregou os aeroportos mais rentáveis para a iniciativa privada e deixou todos os aeroportos que dão prejuízo entregues a quem? Ao Tesouro Nacional. Mas o que eu quero mesmo é privatizar o Banco Central. Porque o Banco Central hoje está absolutamente entregue, isso é uma ironia que eu estou fazendo claramente. O Banco Central hoje está entregue ao sistema financeiro de um jeito tal, senadora, que nos últimos 12 meses o Brasil pagou 500 bilhões de reais de juro. Isso é 20 bilhões de reais a mais do que eu precisaria para dar uma casa para todas essas 6 milhões de famílias que estão sem teto hoje no Brasil. Nós assistimos aqui tudo que eu estou tentando prevenir o povo brasileiro. Eu quero ser o candidato que vai reconciliar o Brasil. Mas hoje, deixe que eu lhe diga, para você pensar, daqui até o domingo, pedindo a Deus que ilumine a minha palavra para tocar o seu coração. Essa situação que está aí, parece que são brigas muito feias, mas na verdade por trás tem um grande sistema que obriga ao mesmo modelo econômico, o mesmo modelo de governança política. O mesmo modelo econômico produziu 66 milhões de pessoas endividadas, 6 milhões de empresas na antessala de quebrar no Serasa. O mesmo modelo que levou ao desemprego, à informalidade, 40, 50, 60 milhões de brasileiros, se nós juntarmos também os desalentados. E é a vocês que eu quero pedir. Sabe, não deixe o sistema entrar na sua cabeça. Eles montam uma máquina de propaganda. Agora imagina que coisa linda seria se o povo brasileiro, puxado pelas mulheres, endividadas numa conta de 80 de cada 100, pela juventude da periferia que quer sonhar com o futuro e só vê violência ao seu redor, puxado por todos os endividados, todos os humilhados, todos os pobres, todos os famintos. Imagina que lindo seria, nós faremos história no Brasil. Peço a você essa oportunidade. O presidente Lula reclama das mentiras do Bolsonaro, mas ele faz uma coisa assim, mais hábil do que o Bolsonaro. E nisso ele é campeão, ninguém pode tirar esse valor dele. Então ele pega um pedaço do governo, em que ele teve uma onda de bonança no estrangeiro, e produz esses números e tal. Mas os números que eu trouxe aqui são todos oficiais. Foi um desastre completo. O Bolsonaro, na minha opinião, o povo brasileiro julgue, teve 70% dos votos nos centros mais dinâmicos da vida brasileira, 2/3 dos votos, de São Paulo, Rio, Minas, Rio Grande do Sul. Evidentemente não foi pela obra, ele não tinha obra nenhuma, nem pela promessa, não tinha proposta nenhuma. Foi a consequência doída da generalizada mágoa que o nosso povo experimentou pelo encontro terrível da pior crise econômica da história. Não é brincadeira não, 63 milhões de brasileiros saíram do crediário, de viajar, pagar passagem, para o SPC. E o desemprego bateu em perto de 12%. Isso é fato. No período do PT, eles transferiram 4 trilhões de reais, dados do Tesouro Nacional, para os bancos e 350 bilhões para os pobres. Além do que, a corrupção se generalizou de um jeito tal que não dá para esconder. 16 bilhões de reais foram devolvidos. Ora, de onde é que vem essa montanha de dinheiro? Quando devolviam, diziam, roubei no governo do PT com conhecimento do Lula. Muitos depoimentos disseram isso. Não tenho prazer nenhum em dizer isso, mas é o que aconteceu. Eu costumo servir a verdade sempre, até a hora em que alguém me prove que eu estou errado. Eu estou lhe dizendo que o senhor teve uma oportunidade de ouro de responder
a corrupção e a crise econômica e manteve rigorosamente o mesmo modelo econômico e rigorosamente as mesmas práticas corruptas. O senhor está me pedindo, não era meu gosto, mas vamos lá. O senhor vendeu a Landulfo Alves, que valia 3 bilhões de dólares, por apenas 1 bilhão e 600. Como é que explica que um gasoduto da TAG foi vendido por 36 bilhões de reais e agora paga para a empresa compradora um aluguel de 3 bilhões de reais por ano? O senhor vendeu a carteira de crédito do Banco do Brasil por 371 milhões de reais, quando ela valia 3 bilhões de reais. E esses são apenas alguns dos casos. Mas a mais grave institucionalização que eu já vi na história da humanidade, da corrupção como elemento central do modelo de poder, é o orçamento secreto. O senhor disse que não pode fazer, que é o parlamento, eu lhe ensino a fazer. Determine aos seus ministros que não empenhem, que eu farei isso no primeiro dia. E acaba a roubalheira, acabou ali mesmo. O Projeto Nacional de Desenvolvimento que eu advogo resolve as questões assim como elas estão hoje se apresentando no seio da família brasileira. Renegociar dívidas dos 66 milhões de pessoas, refinanciando com desconto, e estabelecer um programa de renda mínima de cidadania de R$1.000 em média por domicílio, e eu tenho todos os recursos já bem mapeados. Porém, a grande política é o emprego. Minha proposta é 5 milhões de empregos em 2 anos. O Projeto Nacional de Desenvolvimento que eu advogo propõe uma profunda reforma fiscal que deixa líquidos 300 bilhões de reais por ano. Com 100 bilhões de reais eu quero abater impostos, especialmente sobre os mais pobres e a classe média, e com 200 bilhões de reais retomar o desenvolvimento. Porém, isso tem tempo para conseguir. E qual é a minha proposta, então? É renegociar imediatamente a dívida das famílias, porque o consumo das famílias é o maior motor de atividade econômica. Renegociar, enfim, a dívida das empresas, 6 milhões de empresas estão no Serasa, 6 milhões na antessala de quebrar. E fazer um grande e massivo programa de emprego, retomando 14 mil obras paradas, e o recurso para isso está previsto no corte de 20% de todas as renúncias fiscais. Eu dei o exemplo aqui de salmão, mas são 350 bilhões de reais de impostos devidos que o governo dispensa. E se eu cortar 20% disso, com 70 bilhões de reais por ano, eu retomo as 14 mil obras paradas, empregando gente com dificuldade de qualificação. A educação que eu sonho prover para o povo brasileiro é aquela que nós já estamos conseguindo fazer no Ceará. Eu digo isso não é para exibir nada, é apenas para mostrar para você que é possível. E ela começa com uma creche em tempo integral, e eu digo a você, com 8 bilhões de reais, que é a dispensa de impostos de produtos de luxo na cesta básica, eu coloco 1 milhão de crianças. São 8 bilhões de reais por ano de dispensa de PIS/COFINS por corrupção de outros governos que se mantém até hoje. Ou seja, para pegar a cesta básica sem imposto, meteram produtos de luxo tipo salmão, queijo suíço, filé mignon, e deixam de pagar 8 bilhões de reais. Só para dar um exemplo prático daquilo que eu quero fazer. E o ensino há de ser em tempo integral profissionalizante. Também já temos no Ceará bem avançado, 60% das nossas escolas já são em nível médio em tempo integral. E o profissionalizante resolve a contradição da garotada, que não consegue o primeiro emprego. 14 milhões de jovens brasileiros hoje estão desempregados e sem educação. Eles estão chamando cinicamente de nem. Nem estudam, nem têm oportunidade de trabalhar. E nós estamos resolvendo isso como? O aluno que sai da escola de nível médio de tempo integral vai fazer um estágio remunerado pelo governo os 6 primeiros meses e tem sido de mais de 90% o aproveitamento e a retenção desses jovens estudantes nas empresas privadas. O ensino tem que mudar o padrão. Ao invés do decoreba antigo, que o beabá, que não leva mais ninguém para frente, o ensino deve ser emancipador da capacidade de formar um profissional para o mundo digital, para a economia do conhecimento. E aí isso bane completamente a preocupação de qualquer um. Porque se eu ensino um estudante a pensar, a olhar a mesma coisa de 2, 3, 4 ângulos diferentes e formar sua própria opinião, nunca mais ninguém vai poder alegar esse tipo de manipulação, que é mais lenda do que fato. E, na verdade, eu estou me comprometendo no Projeto Nacional de Desenvolvimento que eu defendo, de transformar a educação pública brasileira em todos os níveis numa das 10 melhores do mundo em 15 anos. Do jeito que o povo está cansado de sonhar e de ser enganado, eu preciso dizer um pouco mais. Isso já está acontecendo no Ceará. Um dos estados mais pobres do Brasil, já tem hoje 87 das 100 melhores escolas públicas do Brasil. Todas são gratuitas e todas perseguem o melhor padrão que houver de ensino para o filho do pobre, que é a única forma que o filho do pobre da pequena classe média tem de mudar de classe. Nós sabemos que a cultura vive um problema de desmonte nesse país. E que o Congresso aprovou a lei de Blanco, houve um veto, depois liberou a parte do recurso, mas a cultura efetivamente ela foi desmontada por conta da pandemia. Qual é a tua proposta para a política de cultura nesse país?
Presidente Lula, eu considero que a cultura tem muito mais grave importância do que o mero mecenato e o estímulo que se deve fazer às expressões artísticas do nosso povo. A cultura é que afirma a identidade de um país, de uma nação. Portanto, nós precisamos recuperar a ideia da dinâmica política. Minha proposta é recriar o Ministério da Cultura, restabilizar todas as instituições, tipo Funarte, todas as outras que estão completamente, e rever as leis de fomento. A Lei Rouanet cumpre um papel muito grande, mas já desde o seu governo, ela tem dois defeitos. E não é culpa sua, não estou querendo apenas constatar os problemas para propor soluções, é que praticamente se concentram todos os recursos, sobra quase nada, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Compreensível. É aqui em São Paulo e no Rio que se produz a estética de retorno comercial mais relevante, e esse é o segundo defeito. Eu quero adaptar as leis de fomento para que haja uma cota para o estímulo às expressões de cultura popular. Sabe o que está acontecendo na periferia do Brasil? Não sei se quanto tempo faz que você não anda por lá, mas é uma coisa explosiva de criatividade no hip hop, no rap, no desenho, enfim. E é essa a minha proposta, em resumo, para a cultura.